Aí eu pergunto, qual que é o seu esquema preferido, o que você observou desses jogadores, que esquema se encaixa melhor? E o senhor disse que faltam alguns jogadores em algumas posições. O senhor pode falar quais são essas posições já observadas? Não vou falar porque todos os empresários aí começam a ligar, porra, meu meia, cara, ele é igual o Rivelino. Ele nunca é igual o Joãozinho, ele é igual o Rivelino. Então, a gente procura eles aí, a gente vai tentar fazer, né, junto com a diretoria, aquilo que for possível. E, logicamente, que o plantel vai ficar um pouco inchado. E ficando inchado também vai ser que ser diminuído. Mas eu quero primeiro que se contrata, porque a gente precisa... Tem alguns jogadores que estão fora, já vai dar problema. Tem posições que tem jogadores a mais, tem posição que não tem. Então é isso que nós precisamos, né? Já de partida ir buscando as soluções e depois aquilo que a gente decidir de quem vai sair. Eu falei lá para ele já que eu não mando ninguém embora, quem manda embora é ele. Eu também não ponho ninguém em treinar separado, que uma vez eu fui treinar separado no comercial e fiz 23 gols no ano depois que eu voltei. Então você já imaginou? Ia começar por todo mundo separado para ver se voltava como eu voltei. Deu tudo certo. Ia no vermelhinho, comia uma buchada lá, tomava cerveja, chegava no jogo, saía 2 gols do lateral direito. Vocês lembram? Tem muita coisa que lembram. Se vocês não lembram, o pai de vocês lembra. Então foi um ano maravilhoso que a gente teve procura de outros times. É isso que eu falo para o jogador, você tem que estar sempre melhorando. Ainda mais agora que o dinheiro está dentro do futebol, os salários são ótimos. Então eu venho falando isso sempre, sempre. Se você é o cara que vai buscar o pacote para a família viver, não deixa ela pôr a mão no seu pacote, não. Você que tem que pôr a mão no pacote para repartir na hora certa. É isso que eu vim fazer aqui no comercial. Escalar o time certo, buscar dentro deles o incentivo a todo momento. Futebol incentivo, confiar, ser paizão de vez em quando, entendeu? Briga não adianta nada. Não adianta, se a torcida do Botafogo resolver toda ela brigar, ela vai quebrar tudo aí. Então não adianta, vamos quebrar o time adversário, vamos vaiar o arbitragem, que aquela de ontem merecia, né, cara? Tem um monte de situações que eu vou me dedicar bastante, eu venho fazendo tudo nesses 26 anos aí, por isso que eu estou sendo muito feliz. Quando eu parei com 33 anos, passou alguns anos, eu falei, por que eu não parei antes? Sabe por quê? Porque você é xingado, você é cobrado, você é mandado embora. Mas também quando as coisas dão certo, você é bastante elogiado. Você ganha muito melhor do que tem que ganhar. As categorias de base, estava falando sobre categorias de base. Então tudo isso pode ser um trabalho que a gente possa começar e depois o Botafogo se dá muito bem nesse sentido, porque hoje o segredo é a categoria de base. Venâncio, boa tarde. Sou Luiz Augusto do jornal Gazeta de Ribeirão. O Lorissandri teve problemas para a montagem do elenco, tanto questão financeira, tinha um orçamento baixo e adotou aquela história da política do bom e barato. Para você, para a sua chegada agora, o que foi conversado com a diretoria? Você vai ter autonomia para trazer jogadores agora experientes, que conhecem a competição? Você tem carta branca para trazer esse tipo de jogador? Não, ele conversou bem certo comigo, vai trazer os jogadores, vai reforçar a equipe, logicamente que não vamos fazer nenhuma loucura, até porque precisa se pagar a conta, né, daquilo que se promete. Mas aqueles jogadores que eu vou trazer, estou analisando bastante, são jogadores que vocês vão conhecer, e tem alguns jogadores mais jovens que já passaram nas minhas mãos, que me deram resultados. Então, em cima disso, a preocupação primeiro está sendo com a parte do goleiro, que nós perdemos, né, e temos que ter uma nova contratação nessa posição. Mas o pensamento, sempre passando isso, mas é muito no time, nos treinamentos, a partir de amanhã cedo, com a volta deles aos treinos, colocar na cabeça deles que a gente precisa chutar no gol, a gente precisa defender melhor, a gente precisa dar combate melhor, a gente precisa dar um pontapé melhor, na hora certa, não reclamar na hora errada. A Portuguesa ontem reclamou na hora certa, né? Ela não estava lá morta, o Botafogo estava dominando o meio de campo, aí daqui um pouco, numa jogada de um braço entrado no pescoço do cara, e o cara entrar com o braço na barriga
Não é porque eu tinha acertado o Botafogo, já estou falando a favor do Botafogo. A falta foi também, o revide também foi do Rafael, certo? Aí os 3 ou 4 jogadores, incentivado pelo banco da Portuguesa, colocou logicamente uma situação difícil para o Marquinhos e perdemos um jogador que estava complicando eles. Era Marquinhos que defendia a bola todas de frente, era o nosso meio de campo, com o Alex ali dominando bem, batendo bem no gol. Então, para eles foi ótimo, né? 10 contra 11 faz uma diferença. Eu vi uma reportagem há pouco tempo do Tele, que ele falava sobre isso, né? Se é mais difícil você tomar um gol ou você ficar com 10. Ele falou que é muito mais difícil você ficar com 10 durante o jogo. E é mesmo, isso não tenha dúvida. Mas está faltando muitas coisas que eu gosto, que você falou, que eu gosto que aconteça dentro dos jogos, que são as largadas dos laterais pelos lados, são por ali que tem menos gente para te parar na jogada ofensiva, e tem que trabalhar por aí, tem que insistir, tem que virar ao lado, os 2 laterais tem que às vezes ir no mesmo jeito, mas tem que ter os volantes, e esses volantes logicamente dão suporte para que isso aconteça. Não sou apto ao 3-5-2, mas se eu estiver ganhando de 3-0, a gente põe 8-2-1 que fica... Boa tarde, Geraldo Neto da PTV. Você falou um pouco da sua história, você tem 26 anos aí de futebol, né? Esse tempo todo de carreira, você acompanhou 3 jogos do Botafogo. O que você pôde analisar? O que está acontecendo de errado? Essa equipe segue sem vencer no Campeonato Paulista. Bom, uma das coisas é essa, pouca conversa, pouca cobrança um pelo outro. Aí eu acho que dentro de uma equipe assim, você tem sempre que ter uma liderança de 2 ou 3 jogadores, porque fica mais fácil você passar para o grupo aquilo que você às vezes tem na cabeça, chegando para os 3 jogadores líderes, ou 4, ou 5, e reunir com mais facilidade e passa a ideia que você está querendo para aquela próxima partida que vai chegar, e eles logicamente vão comunicar isso aos outros atletas. Não está havendo isso, está muito de cabeça baixa, porque se toma um gol, acha que o jogo já está perdido. Não foi isso que aconteceu no jogo contra o Guaratinguetá, não foi isso que aconteceu no jogo contra o Santos, mas foi o que aconteceu nos outros 4 jogos que resultaram resultados negativos. Então tudo isso a gente tem que cobrar. Tudo isso nós não precisamos arrumar. Se não arrumar, você vai embora. Aí é capaz ele falar, né, cara? Você vai embora? Mas por que eu vou embora? Por quê? Quer me mandar embora por quê? Essa é a situação, é a cobrança de um negócio no momento que uma torcida está cobrando. Eu estou chegando para também saber as causas desse silêncio, dessa pouca alegria, pouca brincadeira. Futebol é alegria, pô. Tem que vir para você, tem um estádio maravilhoso desse aqui, com satisfação para treinar, com satisfação para sair sem pressa daqui. Tem um monte de situações que une. Futebol não se joga sozinho, futebol se joga em grupos, se defende em grupos. Então tem que estar todo mundo. Se tem 31 jogadores, se tem 32, 33, não sei quantos tem, os 18 que foram para a concentração chegaram no campo, os outros têm que estar aí para rezar antes de entrar em campo, porque faz parte do grupo. Amanhã ele vai estar lá dentro e o outro vai estar também fazendo oração com eles. Se não vier, pode mandar embora, que não está interessado, não está afim de tomar chuva, né? Está afim de assistir na televisão? Então não está afim, porque senão depois o outro vai fazer com você também. Então tem obrigação o plantel de estar todo mundo aqui no campo no dia do jogo e procurar logicamente fazer a sua parte com pensamento positivo, às vezes fora do jogo, mas com pensamento positivo. Então isso eu sempre tive nos clubes que eu passei. Eu sempre fui capitão desse time todo. Não foi do Palmeiras? Foi sim, pô. Palmeiras só saí de capitão quando o Luiz Pereira chegou lá, ficou meu amigo. Eu falei, o Luiz Pereira, tem que ser ele o capitão. Então nos outros clubes foi sempre assim, entendeu? Quando o diretor dava a festa, o churrasco, por que eu vou embora? Ele não deu a festa. Não deu? Por que os caras iam embora? Porque ele não ia embora nada, ele ficava até o final. Essas coisas que a gente tem que fazer com que o grupo reaja dentro do campeonato, sabendo a responsabilidade que é jogar no Botafogo. Então, se não sabia disso, fica sabendo. Então, há protesto, há vaia, tudo isso é válido para a gente poder
logicamente, pôr o Botafogo nos caminhos que ele merece.